Hoje o RecWay está aqui em Mogi das Cruzes para uma entrevista brilhante com o Dr. Miguel Najib da Mogidonto. Aproveite o máximo da nossa entrevista. Dr. Miguel Najib, como que surgiu a ideia, de empreender num negócio como esse? E eu sou um dos fundadores da Mogidonto. Nós começamos a trabalhar e criamos isso tudo e depois acabamos nos aprofundando mais quando em 2000, no governo ainda do Fernando Henrique, o Ministério da Saúde criou as operadoras de planos médicos e odontológicos. E aí a Mogidonto teve um crescimento um pouquinho mais rápido. Quanto tempo já de atuação? Nós completamos 40 anos, estamos indo para 41 anos já de existência. E quando surgiu esse sonho? Você lembra no início como foi? Quando despertou dentro de si esse desejo de fazer algo que agregasse valor para a vida das pessoas? Eu me formei na Universidade de São Paulo, quando a nossa faculdade chamava-se Faculdade de Farmácia com PH e Odontologia. Isso em 1957, eu colei grau em janeiro de 1957. Os dentistas costumavam trabalhar sempre com pagamento adiantado e não possibilitava ao paciente a possibilidade de pagar em parcelas. Na verdade, o motivo maior do nosso crescimento foi você respeitar o nosso cliente e possibilitar a ele um tratamento dentário que historicamente sempre foi uma coisa de acesso muito difícil para a nossa população. Nós brasileiros, o Brasil era conhecido como uma cidade, um país dos desdentados, um país das dentaduras, não era nem das dentaduras. O nosso povo ia ao dentista só para arrancar o dente, porque não tinha condições de cuidar dos dentes, porque a odontologia era um acesso difícil. E quando eu fui trabalhar na Eugin, não pela Eugin, na Eugin, mas para os funcionários da Eugin, eu comecei a facilitar o tratamento em 5, 6, 10 até 12 parcelas. E isso era aprovado pela empresa e o funcionário era descontado no seu salário. Eu ganhei muito dinheiro naquela época, mas eu trabalhei muito. Eu me lembro que naquela ocasião, até o sábado eu trabalhava às 5 horas da tarde. E dia de semana, às vezes 9, 10 da noite que eu chegava em casa. Na época, existiam muitas informações sobre empreendedorismo, como tem hoje? Não, eu venho de uma época em que não existia essa modernidade em matéria de empreendimentos. Era mais uma coisa assim de feijão com arroz, quer dizer, você mirava uma coisa e ia atrás daquilo. Enfim, você trabalhava e não tinha essas informações que nós temos hoje. E nesse início você teve apoio da sua família? Muito. E eu fui muito impulsionado por mamãe. Embora mamãe fosse uma pessoa sem escolaridade nenhuma, mamãe era analfabeta. Mas foi ela que me empurrou de fato para a escola, inclusive pegando os meus boletins e levando para o professor para saber que nota era aquela. Se a nota era boa, tudo bem, ela dava um pequeno elogio. Mas quando a nota era ruim, ela pegava uma cinta e eu aprendi a ter notas boas. Em algum momento, nesses 40 anos de jornada, empreendedora, você pensou em algum momento em desistir? Eu adoro a minha profissão. Nunca me ocorreu qualquer coisa no sentido de desistir. Desafios houve? Muitos, claro. Eu tive dificuldade no começo. Mas eu fui lutando e acabei vencendo. E o que te motivava quando vinham esses desafios? O que te motivava a continuar? Dizer para você que era vontade de ficar rico não era. Era a vontade de você trabalhar. A verdade é que você trabalhava, não imaginava que lá na frente você pudesse ter uma vida com mais conforto, pudesse ter uma casa na praia. Não me ocorria isso na ocasião. O que me ocorria era trabalhar bastante, atender e poder sobreviver com dignidade. E diante do cenário que nós vemos hoje no país, que hoje a gente vê muitas pessoas, muitos jovens também,
falando que não cresce por conta do país, por conta da economia. E nesses 40 anos de trajetória, com certeza houve muitas coisas que ocorreu também na política e no país. Isso de alguma forma foi empecilho de, às vezes, o senhor deixar de repente de continuar alguma coisa, ou o que passava na época? Sônia, essa coisa de dizer que nós não vamos para frente porque o governo não permite, que nós não vamos para frente porque os obstáculos políticos que nós temos, porque a nossa classe política impede que você sobreviva, isso é desculpa. Você pode passar por cima disso tudo porque não é isso que motiva o seu trabalho. O que motiva o seu trabalho é você mesma. É em função do trabalho que você consegue tudo. E o que é sucesso para o senhor? Eu tinha um amigo que costumava dizer que você tem que trabalhar muito para enriquecer, mas você tem que economizar mais para enriquecer mais ainda. Mais do que você trabalha, mais do que você ganha. Você tem que economizar muito. E eu acho que é aí que está o sucesso das pessoas. Muito trabalho, muita economia, muito respeito às coisas que você faz, procurando não jogar nada fora. Procurando, não é o vício de ficar guardando tudo, mas procurar aproveitar tudo que você tem. Tem alguma curiosidade, alguma coisa assim que talvez o senhor se recorde no trajeto, né? Que talvez possa nos contar, de repente, ou alguma coisa engraçada, ou de repente um caso um pouco crítico que foi superado? Tem passagem na minha profissão de pedir para o cliente cuspir e ele cuspir no meu pé. Eu trabalhei muitos anos e tinha a cuspideira. A cuspideira ficava sempre do lado direito do paciente. Ele sentava-se e ficava do lado direito. E naquele tempo não tinha essa coisa desses aspiradores. Você tinha uma tipo de uma bobina que você espirrava água no paciente na boca. Trabalhava e espirrava água com aquela bobinazinha. E mandava ele cuspir. Ele cuspia do outro lado, era o lado exatamente em que eu estava. Então tem essas coisinhas assim. E qual dica, né, que o senhor dá assim, para quem tem um sonho e quer começar a empreender e está aí no trajeto? É continuar trabalhando. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado e que não tenha sido bem sucedido. Você vai, por exemplo, me questionar, mas a maioria das pessoas trabalha, por que nem todas conseguem chegar lá em cima? Eu acho que é um empurrão que Deus dá na gente, viu? Não que não dê o mesmo empurrão nos outros, mas eu não sei dizer para você, não sei diferenciar o trabalho daqueles que são bem-sucedidos e o trabalho daqueles que não chegam a conquistar muita coisa. Talvez algumas pessoas trabalham muito, mas não conheçam a importância de economizar. Hoje, né, pensando em tudo que já ocorreu na sua trajetória, quem, né, o senhor pensa assim, em agradecer por ter chegado hoje até aqui, enfim, né, que te traz gratidão por todo esse trajeto, por toda esse processo, né, que se tornou um amadurecimento realmente para poder chegar onde está hoje, né? Ah, minha mãe, sem dúvida. Mamãe, embora analfabeta, ela me empurrava para a escola. E ela me empurrava, me fiscalizava, ia atrás. E eu só continuei estudando por causa de mamãe. Depois, no meu primeiro casamento, minha esposa me deu uma força muito grande. Eu a perdi num acidente e tive a felicidade de me casar a segunda vez com uma outra esposa que entrou na minha casa com 4 crianças pequenas. Na verdade, praticamente a educação dessas crianças ficaram na mão dessa minha segunda esposa e de mamãe. Mamãe veio morar comigo. Mamãe era daquelas pessoas que punha comida e dizia: meu filho, não deixe resto, que comida é sagrada. E essas coisas ficaram na cabeça dos meus filhos. E eles têm uma lembrança muito forte desse tipo de orientação, desse tipo de educação, até das palmadas que eles levavam de mamãe. Eu fiquei sabendo que esse prédio foi o senhor que construiu, tijolo por tijolo. Graças a Deus. Como foi essa experiência? Quando nós construímos isso daqui, nesse lugar que nós chamamos de Vila Oliveira, algumas pessoas chamam de Vila Oliveira, outras chamam de Monte Líbano, não tinha uma casa sequer, era muito pequena. Essa farmácia que você vê do lado não tinha, esses outros prédios todos não tinham. Isso aqui era como se fosse uma grande chácara. Nós levantamos isso aqui, fomos pioneiros, foi um dos prédios mais bonitos,
Aliás, eu vou até dizer para você que ainda continua sendo um prédio muito bonito. Sim, qualquer lado da rua que a gente nós vai, investimos bastante aqui, terminamos a nossa construção, fizemos uma inauguração muito bonita, sem ficar devendo um tostão no mercado. As nossas custas com o dinheiro que nós tínhamos economizado. E isso nos deu um impulso muito grande para continuar crescendo. Para as pessoas que estão nos assistindo, que admiram o seu trabalho, que te conheceu agora de fato, né, como pessoa, como profissional, viu realmente o seu empenho, realmente entenderam sim, de alguma forma, um recado que o senhor deixou bem claro, que não existe vitória, sucesso sem empenho, sem dedicação, com esforço, porque na verdade é uma jornada de 40 anos. Eu acho que nós procuramos sempre qualidade nas pessoas, mas a qualidade maior é a vontade de trabalhar, é aquele cidadão que trabalha. Ensine isso para os seus filhos, e eu acho que os pais devem, todos eles, acompanhar a escola, principalmente a escola, o ensino, porque é lá embaixo que as coisas começam. E é muito importante que o filho saiba que o pai está interessado no sucesso dele. Dr. Miguel Najib, estou muito feliz e muito grata, né, por esse momento especial, pelo senhor ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje conhecendo um pouco da sua história, que acredito que vai levar valor para muitos que estão nos assistindo. Obrigado. Tá? Muito obrigada mesmo, e que possamos, né, obrigado, Sônia. Eu espero que tenha correspondido à expectativa sua. Um abraço, um beijo muito carinhoso para todos vocês. Que história maravilhosa que nós ouvimos hoje, né? História que nos inspira, que nos faz acreditar que é possível sim chegar e atingir os objetivos. E hoje nós vamos agradecer aos nossos parceiros que nos apoiaram nessa entrevista. Hoje o meu figurino foi montado pela Bloom Store Mogi. Os acessórios pela Victorine Acessórios. Os meus calçados vieram hoje da Luz da Lua. As fotos que foram realizadas, que logo vocês vão estar vendo também, foi pelo Renato Nomura Fotografia. Tenho que agradecer também a produtora EDP Gold Comunicação e Mídia, que sem eles vocês não teriam essas imagens maravilhosas que vocês estão vendo agora. E meu agradecimento especial de hoje vai para você que ficou com a gente até aqui. Até o próximo vídeo.